A vacinação contra a Covid-19 ocorre desde janeiro no nosso estado. A medida é vista como a única forma de retomar uma vivência, pelo menos próxima daquilo que a gente já teve um dia, antes do surgimento do coronavírus. No entanto, algumas pessoas que receberam a primeira dose da vacina não voltaram para a segunda dose e isso prejudica o esquema vacinal. É sobre isso que converso agora com a doutora em farmacologia e professora da Universidade Federal de Mato Grosso, Gisele Facholi Bonfim. E a gente vem recebendo relatos e informações oficiais de que as pessoas que receberam a primeira dose não estão voltando para receber a segunda. Queria que você explicasse para a gente o que acontece quando esse esquema vacinal ele não é acompanhado e qual que é o prejuízo que a gente tem. Está tendo muitos casos mesmo de pessoas que não estão voltando para vacinar, e é extremamente importante se realizar essas 2 doses de vacina. Então, a vacina ela foi formulada, pensada, testada para ser em 2 doses. Então, a eficácia que é comprovada da vacina, o estudo clínico que é feito em cima da vacinação, dessas vacinas especificamente que estão sendo feitas no Brasil, que no caso é a Coronavac, a vacina da Fiocruz, agora está chegando a da Pfizer também, são em 2 doses. Então, não se sabe a eficácia dela em uma dose, não é comprovada, então a sua proteção contra a doença vai ficar muito prejudicada. Então, é extremamente importante a população fazer 2 doses. Lembrando que da Coronavac é dentro de até 28 dias, se atrasar, não tem problema também, a eficácia não vai ser prejudicada, tanto assim, não se atrase muito, isso que é importante, mas atrasar alguns dias ou poucas semanas, tudo bem. Mas é muito importante se fazer essas 2 doses. E a da AstraZeneca, que é a da Fiocruz, é cerca de 12 semanas, 3 meses. Também pode ter um pouco de atraso, mas é importante se fazer a segunda dose. Então, sem essa segunda dose, a proteção contra a doença está super prejudicada. Então, você praticamente não é considerado vacinado, a sua proteção é muito baixa. E isso pode prejudicar exatamente. As variantes continuam sendo transmitidas, você vai ter uma proteção bem menor do que uma pessoa que tomou as 2 doses da vacina, e você vai estar mais suscetível à doença da mesma forma. Gisele, quando a gente fala dessa vacinação em 2 etapas, você pode explicar como é que o organismo assimila esse imunizante que recebe? Então, de uma forma geral, as vacinas que são em 2 doses, ou até quando a gente é exposto 2 vezes, a um micro-organismo, geralmente o sistema imune reconhece esse micro-organismo e ele vai formular uma resposta contra esse vírus, contra esse antígeno que está presente na vacina. Só que essa resposta, de início, ela é baixa, ela é uma resposta bem tímida. E aí, quando você dá a segunda dose, aí sim que a resposta vem com mais força. Você tem uma maior produção de anticorpos, maior produção de células específicas, que são as células T. Então, essa segunda dose é muito importante para, então, o sistema imune, reforçar e, então, ter uma ativação mais competente, mais eficiente contra esse vírus. Isso já é estudado há muito tempo, realmente, que uma segunda exposição a um antígeno dá uma resposta muito maior, assim, mais consistente. Até infecções que a gente pega de dia a dia, então, se você tem um primeiro contato com o vírus, depois, quando você tem um segundo contato, muitas vezes você nem desenvolve a doença, porque daí o seu sistema lembra dele e tem uma resposta bem mais ativa, mais forte e mais específica contra esse antígeno. Gisele, muito se discute sobre a eficácia das vacinas que estão sendo aplicadas no nosso país. Você podia falar um pouquinho mais sobre a eficácia da Coronavac, sobre a eficácia da AstraZeneca e o que isso significa de forma muito simples para que o nosso telespectador entenda? Uhum. Então, quando a gente fala em eficácia é a capacidade de uma vacina prevenir determinada doença. Então, foi verificado que a eficácia global da Coronavac é em torno de 50%. Então, você tem 50% de chances de prevenir que você desenvolva a Covid-19. Isso para casos leves, sendo que, no caso, para casos moderados e graves, a eficácia dela foi maior ainda. Então, chegando até 70% em casos moderados, ou até 90%, quase 100% em casos graves.
o que é excelente. Então, você tem chances muito baixas, né, de desenvolver exatamente a Covid-19 na sua forma moderada e grave. E no caso da vacina da AstraZeneca, a eficácia dela global foi em torno de 70%, podendo ser até quase 100% em casos graves. Então, o que a gente fala, o que me preocupa hoje nessa pandemia? É a gente exatamente ter que precisar de uma internação, de você ir para uma UTI, ou de você morrer, né, chegar a falecer de Covid-19. Então, as vacinas estão se mostrando extremamente eficazes em impedir esse quadro da doença, né, isso que é o mais importante. Então, a pessoa pode desenvolver Covid? Pode sim, ela pode ter uma forma leve. As vacinas não são 100% eficazes, né, então, assim, você corre um risco, sim, mas o risco é muito baixo de você ter uma forma grave da doença, então vale muito a pena se vacinar. É só assim que a gente consegue conter e diminuir as hospitalizações. Então, vale a pena para a gente realmente diminuir esse risco que se tem de doença. Então, a eficácia da vacina está muito relacionada com a capacidade dela prevenir o aparecimento da doença. Gisele, a gente teve registros no país também de uma confusão aí na hora de aplicar a segunda dose, né? Por conta de usar imunizantes que eram diferentes do primeiro usado na vacinação dessa pessoa. Qual que é a implicação, por exemplo? Eu fui lá no posto, recebi a primeira dose da Coronavac. Quando fui receber a segunda dose, me aplicaram AstraZeneca, ou vice-versa, né? Qual que é o prejuízo para quem passou por esse processo e qual é a recomendação para que isso seja ajustado de alguma maneira? Então, isso é bem estranho, não se conhece exatamente qual que seria a repercussão disso, mas, assim, com certeza, a imunização vai ficar prejudicada também dessa pessoa. Então, porque as vacinas, elas são diferentes, muito diferentes, né, elas são feitas com plataformas diferentes, então a Coronavac é de vírus inativado, a da AstraZeneca, ela é de um adenovírus, então elas são muito diferentes entre si, a forma como elas são feitas, né, mas a imunização que elas geram são eficientes contra o SARS-CoV-2. Então, assim, não se sabe exatamente a repercussão disso, mas com certeza elas não foram testadas para ser assim, não se deve fazer isso. Então, se você tomou um imunizante, o primeiro, toma o segundo do mesmo imunizante, da mesma vacina, isso é muito importante, porque assim você vai estar garantindo a eficácia que foi verificada nos estudos clínicos. Então, quando se faz isso, você não garante a imunização da vacinação. Então, geralmente, ainda não se sei o posicionamento do Ministério da Saúde em relação a isso, mas acredito que a pessoa, então, deva tomar a segunda dose de uma dessas duas vacinas novamente, para ela, então, regularizar a situação dela. O problema, realmente, é assim, a oferta de vacinas que a gente tem, que é muito baixa, então, isso é muito preocupante mesmo, porque a pessoa vai estar, então, fazendo uso de 3 doses que poderia estar sendo usado em outra pessoa, em uma dose, né? Então, se atentem muito a isso, gente, não tomem vacinas diferentes. Tomou a primeira vacina, Coronavac, segunda dose Coronavac, e se atentem muito à data também. Depois que tomou a primeira dose, coloca um alarme no celular, sabe, para te lembrar, porque realmente é muito tempo depois, a gente pode esquecer mesmo. Mas, assim, coloca um alarme no celular para o dia, para ele despertar, para vocês lembrarem, porque é muito importante realmente cumprir esse esquema de vacinação. E a vacina está tão difícil hoje, né, a gente está, assim, está melhorando, está avançando, mas ainda estamos meio moroso nessa história de vacinação, que você tem a oportunidade de vacinar, não desperdice isso, vacine de forma adequada, para você conseguir realmente essa imunização. Que privilégio você conseguir vacinar numa pandemia, então não desperdice essa oportunidade, faça de forma correta. Então, você vacinou a primeira dose, você está garantido para vacinar a segunda dose, não vão te negar isso de forma alguma, aliás, você vai ser, provavelmente, vai ter prioridade, sempre tem prioridade para quem vai vacinar a segunda dose. Então, a gente pode dizer que a pessoa que vai receber a vacina, ela também tem que fazer a parte dela, checando qual é aquele imunizante. Sim, com certeza. Geralmente, então, na carteira de vacinação dela, com certeza vai estar anotado qual que foi a vacina que ela recebeu, né?
Mas confere, exatamente, é muito importante. Eu não sei como que isso está acontecendo, porque tem que ter uma conferência tanto do profissional de saúde quanto, e é importante a pessoa que for vacinada, ela realmente informar o profissional, ela tomei a primeira dose só para conferir exatamente se isso está acontecendo nessas trocas, porque é bem importante realmente seguir o protocolo correto. Gisele, você citou um ponto muito importante que é ainda a morosidade para a gente conseguir vacinar as pessoas, para conseguir doses das vacinas. Os zero e V zero, a gente vê cidades que interrompem o esquema vacinal porque ainda não receberam o imunizante. E a gente teve recentemente o Senado aprovando que fábricas da indústria veterinária fabricassem vacinas para imunização da população contra a Covid-19. Você, como estudante, pesquisadora dessa área, como que avalia essa medida? Então, a gente ainda está um pouco devagar realmente na vacinação, a gente vê que tem países bem mais avançados nisso, e é muito importante não só vacinar, mas vacinar rápido. Chegando, e elas vão avançando, e aí a preocupação é exatamente a vacina não conseguir cobrir essas variantes. Então, até agora, o que a gente está vendo nas pesquisas é que elas cobrem, que elas têm uma proteção contra as variantes novas, né? Mas não sei até quando, que isso, então, cada vez está surgindo mais, então, a rapidez em se vacinar já começa a eliminar o vírus, essa circulação viral, e essa grande mutação viral também, e isso ajuda, então, a proteção da população. Então, vacinar rápido também é muito importante. Então, o que também garante essa morosidade também aqui no Brasil é que a gente não tem a tecnologia quer dizer, a gente até tem, mas a gente não desenvolveu aqui no Brasil a tecnologia para fabricar as vacinas a partir daqui. Então, é tudo importado. A gente tem as fábricas, fabricam muito bem, a Fiocruz tem fábricas maravilhosas, o Butantan está super preparado para isso também, mas toda a parte assim, de ingrediente ativo a gente tem que importar, então a gente está dependendo muito de tecnologia exterior. A gente não tem um investimento aqui em ciência e tecnologia para a gente poder fazer isso. A gente tem grupos de pesquisas excelentes aqui no Brasil, que estão desenvolvendo as próprias vacinas brasileiras, de excelência também, mas precisa de investimento para eles conseguirem, né, agilizar e sair isso. Então, a gente depende muito de tecnologia do exterior. Então, isso demora muito, a gente espera eles mandarem, tem atrasos no envio, e a gente fica nessa expectativa. Mas eu acho que, por exemplo, se tem uma indústria que fabrica vacina, por exemplo, veterinária, se ela for adequada para vacinar, para produzir vacinas de SARS-CoV-2, não há problema nenhum, porque, na verdade, o importante é ter um ambiente controlado, estéril. Agora, o que vai ser fabricado não tem tanta importância, o importante é o ambiente estar adequado para aquilo. Então, se for realmente, pode ser um ambiente que produzia vacinas de veterinária, mas que se for adaptado, não há problema nenhum. Tendo a aprovação da Anvisa, tendo uma liberação para se fabricar, manda bala, não tem nenhum problema mesmo. Mas você citou um ponto delicado, porque se a gente não tem um insumo para a fabricação dessa vacina, que é o que vem de fora, a gente pode aumentar o nosso parque de produção, mas sem a matéria-prima a gente continua na morosidade, né? Continuamos, exatamente. Esse é o nosso gargalo principal. É assim, a gente depender dessa importação, a gente depender que chegue esse ingrediente ativo e o mundo inteiro quer vacina. Então, a gente também está nessa fila. Então, realmente, a morosidade vai dessa importação ter demorado, essa negociação, ter demorado vir tudo isso nessas importações, por acordos internacionais, terem, então, uma retaliação inicial no Brasil. Então, isso dificultou realmente. Agora que a gente vê que está melhorando, né, está chegando, mas sempre a gente escuta assim, amanhã chegam os insumos, atrasou uma semana, e aí vai ficando, né, o Butantan mesmo teve um atraso de semana, a Fiocruz teve atraso de meses, então, isso atrasa demais a vacinação, essa dependência que a gente tem. Então, o investimento em ciência e tecnologia, hoje aqui no Brasil, é fundamental. Gisele, você falou para a gente que o importante, além de vacinar, é vacinar rápido por conta da possibilidade de surgimento de novas variantes. Quando a gente fala das pessoas que receberam a primeira dose, mas não receberam a segunda, não se deslocaram até o ponto de vacinação,
esse tipo de comportamento também pode favorecer o surgimento de novas variantes? Então, ainda assim, comprovadamente, ainda não se sabe, mas assim, que se tem experiência, né, de outras, de bactérias principalmente, né, que então se você não faz o esquema completo, por exemplo, de um antibiótico, você realmente torna ela mais resistente, então acaba que o vírus, ele pode realmente ter mutações e se adaptar ou conseguir vencer o sistema imune, que tem uma resposta fraca em relação a ele. Então, não se descarta isso, realmente, isso pode acontecer sim. Então, a pessoa não completar o esquema vacinal dela, ela pode contribuir para isso sim. Não se sabe ainda se isso está acontecendo, porque é tudo muito novo, igual a gente está falando, esses casos, por exemplo, das pessoas não irem tomar a segunda dose, a gente vê que tem governos que realmente ligam para as pessoas, vão atrás, mas aqui está mais complicado fazer isso, mas pode ser que aconteça, sim, dessas novas variantes, de ter mutações, e daí da gente ter novas variantes ainda resistentes à vacina que está sendo aplicada aqui. Algumas vezes as pessoas pensam assim, mas eu já tive coronavírus, não preciso vacinar, meu corpo pode já ter a resposta contra o vírus. E eu li algumas coisas, Gisele, que dizem o seguinte, que ter a doença não é a mesma coisa nesse contexto de receber a vacina. E colocam isso muito semelhante ao HPV, né? Que a resistência quando você recebe a vacina do organismo é maior do que quando você tem a contaminação. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Então, em relação ao coronavírus, por exemplo, o que se observa é que, como é uma doença nova, então eles estão ainda acompanhando como que é a resposta imune das pessoas que já tiveram Covid e da vacinação também. Mas, assim, essa resposta imune das pessoas já infectadas, o que se vê é que ela não dura muito tempo. Então, ela pode durar poucos meses, ou até 8 meses, 10 meses, então logo a pessoa vai estar realmente sem proteção gerada por essa infecção. Então, não é uma resposta igual, por exemplo, a gente fala da catapora, né? A pessoa pega a catapora uma vez e fica protegida o resto da vida. Então, isso não acontece com o SARS-CoV-2. E a proteção, ela é temporária, então, aí é um tempo curto. Então, ela vai estar realmente suscetível novamente. Então, por isso que é importante se vacinar, mesmo as pessoas que foram infectadas já. Então, você vacinando, primeira coisa, você vai melhorar a sua resposta imune, porque lembra que eu falei, então, uma segunda exposição ao antígeno, ao vírus, isso faz o sistema imune ser muito melhor, muito mais específico, reforçar, dar uma resposta melhor dele contra o micro-organismo. Então, isso você já vai melhorar muito sua resposta imune. E segundo, exatamente por conta dessa resposta curta que se tem da pessoa que já foi infectada. Então, a vacina, mesmo para pessoas vacinadas, que já tiveram infecção, é muito importante. E aí, essa característica de alguns vírus, às vezes a vacina tem uma resposta imune melhor do que a própria infecção, isso varia muito de vírus para vírus. Então, o HPV, por exemplo, acontece isso, a vacina é mais eficiente do que a resposta imune da pessoa. Tem outros já que não, que a resposta imune é mais eficiente do que a vacina. Então, depende muito do micro-organismo, da vacina em si. Em relação, por exemplo, ao Covid, a gente ainda não sabe falar. Mas, então, por isso que é importante as pessoas já infectadas, se forem infectadas, se vacinar. E aí, a recomendação é que se vacine após 30 dias de que finalizou a infecção da pessoa. Então, depois de 30 dias, só que se pode vacinar contra o Covid-19. Mas vacinem. Importante vacinar mesmo as pessoas que foram infectadas já. Gisele, sei que é tudo muito novo, mas algumas vertentes acreditam que a vacina contra a Covid-19 vai entrar no calendário vacinal brasileiro anualmente, como acontece hoje com H1N1. É assim que você entende também? Então, essa é a maior pergunta hoje em dia, assim, quanto tempo dura essa imunização da vacina? Porque a gente está, assim, na corrida para a primeira vez, para todo mundo vacinar a primeira vez, mas e aí, será que ano que vem todo mundo vai ter que vacinar tudo de novo? Vai ter essa produção, vai ter esse acesso a essa vacina, né? Essa é a maior pergunta que todo mundo quer saber. Até quando vai durar essa imunidade da vacina? Então, eu vacinei hoje, até quando que eu vou ter ainda? Vai durar 1 ano, 2, 5 anos? Como é uma infecção que surgiu aqui no Brasil em março, fez 1 ano e 2 meses. A vacina começou em janeiro,
Então, como que a gente sabe, né? Os testes clínicos começaram no meio do ano, então dessas pessoas que participaram do teste clínico, já dá para, eles estão fazendo esse acompanhamento.